Olá, queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Foi uma alegria muito grande receber o convite de nossa irmãzinha Lúcia para participar desse estudo aqui com vocês. Espero que em breve nós possamos participar de estudos presenciais. Mas enquanto isso, vamos lá. Seguimos da melhor forma, fazendo o melhor com o que há de melhor, o que mais se apresenta, né, com as melhores ferramentas, é isso que estão à nossa disposição. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar do tema Prodígios dos Falsos Profetas. Esse, esse título, esse tema, ele está inserido no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, prodígios dos falsos profetas. Que se trata, o que nós chamamos de prodígios, né? São as realizações, são as capacidades de apresentar algo que está além da média, além do comum. Não é além do normal. Nós dizemos que é além do normal. Não é. Não é. É normal. Porém, está além do comum. Por exemplo, alguém que pega um violino e toca divinamente uma obra, é normal, não é comum. São poucos. A gente pode falar assim, mas tem tantos ali naquela orquestra, naquela outra, naquela. Mas quando a gente fala da população mundial, a gente vai dizer que são poucos. Quando a gente fala da população de uma cidade, são poucos. Então, aqueles que são prodigiosos, ou aqueles que conseguem executar prodígios, são poucos. Mas o que conseguem fazer, fazem porque aquilo é normal. Nós aqui, pela nossa ignorância, né, pela nossa falta de conhecimento, ou particularmente pela falta de uma habilidade, de um treino, alguma coisa assim, nós dizemos, isso está além do normal. Não, é normal. Apenas pode não ser comum. E por que, no caso dos falsos profetas, a palavra prodígio ganha até um volume muito maior? Vejam vocês, Jesus, que é o profeta, né? O profeta dos profetas, é o cara. Jesus gostava ele se habituava a dizer que tudo aquilo que ele podia fazer, tudo aquilo que ele fazia, todos nós poderíamos também fazer. Assim sendo, se ele era além do normal, todos nós somos. Então não é questão de ser algo anormal, algo que não é normal, algo que está acima de. Não. É simplesmente algo que demanda tempo, treinamento, estudo, para que se possa fazer. Né? Por exemplo, uma criança que entra no colégio, ela não entra sabendo somar um e um. Mas aos poucos ela não só vai saber somar um e um, como aprenderá a utilizar fórmulas extremamente complexas, conceitos extremamente complexos. Me fugiu a palavra agora, mas, oh meu Deus, equações. Aprenderá a usar equações, né? Dependendo da linha de estudo que optar, se for alguém mais por exata, engenharia, enfim, então vai aprender muito mais a fundo, né? Integrais, derivadas, enfim, muito mais coisa. Então, alguém que sabe as funções básicas,
e olha para alguém que chega num quadro e começa a fazer cálculos absurdos, né, um Einstein da vida, olha assim, nossa, é um prodígio. Ele apenas teve muito mais tempo de estudo. Fala assim, não, o Einstein nasceu um gênio. Sim, naquela encarnação ele nasceu um gênio. Mas em outras encarnações ele já vinha exercitando o seu intelecto, a sua mente, o seu pensamento, as suas habilidades. Por isso que quando se nasce e é reconhecido como um gênio, a gente fala assim, nossa, nasceu sabendo. Não é mentira, porque já vinha aprimorando esse conhecimento de muito tempo. Bom, mas para a gente não se distanciar do tema, a questão é, quem está iniciando um estudo, olha para quem já está lá em cima, já bem avançado no estudo, e diz, oh, nossa, esse é um prodígio. Da mesma forma, da mesma forma que essa visão de quem sabe pouco para quem sabe muito existe, quem sabe muito reconhece aquele que sabe pouco. Jesus, por exemplo, sabia muito sobre a vontade de nosso Pai, sobre os segredos do universo que ainda hoje nós estamos iniciando as descobertas, os estudos. E ele olhava para aqueles que estavam à volta e sabia, esse sabe um pouquinho mais, esse sabe um pouquinho menos, aquele ali precisa de mais estudo, esse aqui tem muito que caminhar ainda. Então ele tinha essa visão. Mas ele não tinha uma visão de superioridade. Ele tinha uma visão de reconhecimento, ele reconhecia, né, a capacidade de cada um, as deficiências de cada um. E com isso ele buscava passar o que havia de melhor no conhecimento que ele detinha. Além, é claro, da própria missão que ele estava exercitando ali. O que acontece é que, quando se fala de falsos profetas, né, nós temos dois tipos de falsos profetas de um modo geral. Aquele que é conscientemente um falso profeta e aquele que acredita ser um profeta verdadeiro. Esse que acredita ser um profeta verdadeiro, ele ignora, né? Ele realmente se acha. Ele não está fazendo por maldade. E aquele que sabe que não é um profeta verdadeiro, ele é um falso profeta, ele sabe disso, mas não conta. E ele age como se fosse um profeta enviado por Deus, como Jesus, como alguns outros, né, que por aqui passaram e passam, e que nós olhamos e falamos assim, olha só, por exemplo, Chico Xavier, nós dizemos, Chico Xavier é um grande médico, um grande profeta também. Né? Ele nos trazia muito do conhecimento já ampliado na espiritualidade, mas que ele mesmo já tinha em si. Ele trazia muita coisa, ele falava muita coisa, né? Que vinha do seu próprio estudo, do seu próprio exercício na comunicação mediúnica, nos seus afazeres, em prestar atenção aos ensinamentos da mãe dele e de outros mais experientes que ele foi encontrando ao longo do caminho, e de outras vidas também, que num primeiro momento ele não lembrava, mas que aos poucos ele foi lembrando. Então, todas essas pessoas, todos esses personagens, são filhos de Deus, possuem uma grande capacidade, porém, o que difere é a intenção e a ação em decorrência dessa intenção. Há aquele que vem de forma muito humilde, como por exemplo falamos de Chico Xavier. Há aqueles, né, que acreditam, às vezes se colocam até de uma forma humilde, eles acreditam, mas eles estão, na verdade, sendo mal guiados por irmãozinhos que, infelizmente, na espiritualidade, eles estão ali para brincar com os ignorantes, é uma pena, mas eles também vão aprender. E aqueles encarnados aqui,
né, entre nós, que fazem um mau uso da sua capacidade, mau uso do seu dom, né? O dom da palavra, tem facilidade em falar, em atrair, em encantar, o seu sorriso, seu semblante, a sua energia, né? Fale às pessoas, ó. E esses, sim, é claro, não podemos esquecer daqueles que são os profetas é, 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 do lado negro, assim, vamos dizer assim. O que seriam esses? São os profetas da aniquilação, os profetas da morte, aqueles que trazem só notícias ruins, notícias de acontecimentos de fim do mundo e por aí vai. Só que aqui nesse texto, né, no estudo Prodígio dos Falsos Profetas, o que eles dizem, eu vou ler só a primeira frase para que a gente possa alinhar o nosso pensamento. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Eu lembro que há uns anos atrás, foi numa época em que começou um movimento de muita evangelização em presídios, por exemplo. Já tem um bocado de tempo. E lembro que aparecia na televisão um homem religioso e que ele dizia que tinha um poder de Deus de fazer acontecer pela palavra, porque era a vontade de Deus, isso e aquilo. E aí ele colocava várias pessoas em fila e ele fazia com que essas várias pessoas, ao mesmo tempo, entrassem em transe. Se é verdade ou se não é verdade, e aí eu explico. Lamentavelmente, já esbarramos com situações de que as coisas são tramadas. E, por outro lado, há aquela situação em que realmente aquele indivíduo ele faz isso, mas ele faz como? O poder da palavra dele faz com que aquelas pessoas se sintam hipnotizadas, fiquem realmente hipnotizadas. E com o uso da palavra, e aí não vamos entrar aqui nos detalhes, mas com o uso da palavra, um gatilho, uma palavra, alguma coisa assim, ele faz com que aquelas pessoas entrem em transe, adormeçam, desmaiem, algo assim. E aí a gente vai dizer, era um profeta. Ele tinha o dom da palavra. Falava muita coisa interessante, por várias vezes eu fiz questão de escutar. Falava muita coisa interessante, ainda fala. Fala coisas interessantes, coisas bacanas, porém, é a questão do fruto. A gente começa a olhar, tem que analisar não só uma atitude. A gente tem que analisar não só uma ação, uma palavra, tem que analisar o todo, a obra. Eu posso pegar um livro, abrir uma página e ler um parágrafo e falar assim, cara, esse cara tá de brincadeira. Que porcaria. Eu não vou ler mais isso não. Será que eu interpretei corretamente? Será que não havia um motivo para aquele parágrafo estar ali? Então eu tenho um livro aqui, não vou achar agora. Tem um livro aqui, é porque vocês não estão vendo, mas aqui tem duas pilhas de livro que estão na fila de leitura. Tem um livro aqui que eu parei de ler. No terceiro capítulo eu falei, cara, não aguento mais. Parei de ler. E aí, depois de um tempo, eu parei para pensar, falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa aqui. Porque o autor, ele é conhecido, é bem quisto, quer dizer, tem alguns livros bem falados. Não é possível. Aí eu deixei ele aqui parado para passar aquela sensação de, porra, que livro ruim, ou que texto, que mensagem ruim. Estou deixando um tempo ali e depois eu vou voltar. Eu quero ler o livro. E ao final da obra,
aí sim dizer, é um bom livro ou é um mau livro. Na minha ótica, é claro, na minha avaliação. Então a gente tem que olhar a obra. Muitas vezes pessoas mal intencionadas fazem coisas boas. Olha, e como fazem? Porque precisam atrair. Vejam, nós estamos numa era em que fala-se muito sobre fake news. Não há fake news. Se pegar um textozinho, texto pequeno, não há uma fake news. Não precisa ser um textão, não, texto pequeno, que seja mentirosa do início ao fim. Não há. Se for mentirosa do início ao fim, nas primeiras linhas você vai dizer besteira. Fake news normalmente é baseado numa verdade. Não só apoia, como justifica a verdade, exemplifica a verdade, e aí vem a pegadinha. Isso é fake news. Os prodígios dos falsos profetas, eles se apresentam mais ou menos dessa forma. Esses falsos profetas, eles falam o que está no Evangelho. Cadê? Eu não. Caiu. Eu estou sem a Bíblia aqui, mas o Evangelho, né? Pega o Evangelho, fala o que está no Evangelho, fala, diz, é isso mesmo, cita, exemplifica, e aí, de repente, começa a torcer aquela informação. Ele mostra aquilo que, na verdade, não é. Eu preciso fazer um comentário aqui. Eu preciso fazer um comentário. Preciso. E aí, depois eu quero contextualizar com uma mensagem de Emmanuel. Mas eu preciso fazer um. Outro dia, enfim, talvez um ano, dois, três, não tem muito tempo não. Eu estava vendo a televisão, aí num canal, aí passa aquele negócio de um canal, enfim, estava mostrando um culto religioso, e falando assim, aí você, uma entrevista, e conta aí o que aconteceu. Ah, eu estava cheio de dívida, participei do culto XYZ, não interessa. E na semana seguinte eu voltei no banco e estava tudo pago. Jesus pagou as minhas contas. Nossa, Jesus, tem umas continhas aí para pagar também. Gente, e aí a gente pode especular sobre algumas situações como essa. O que aconteceu? Será que alguém foi lá e pagou para que houvesse um garoto propaganda? Se isso fosse verdade, lixo. Se isso que eu acabei de contar fosse verdade, isso aqui seria lixo. Se isso fosse verdade, em realidade, tudo o que nosso mestre disse, exemplificou, seria lixo. Não há como algo assim ser verdadeiro. Mas as pessoas se deixam levar. Se deixam levar. Guardem isso, vamos falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho no início da elaboração da doutrina. Lembram lá das mesas girantes? Pois é. Aquele período das mesas girantes lá, né, na França e em outros locais, mas principalmente na França, foi a origem onde Kardec elaborou o Pentateuco.
junto com a espiritualidade, e lá haviam as manifestações, em outros lugares também, como já dissemos, mas lá havia. E, de repente, isso começou a surgir como sendo uma atração turística. Né? A sociedade, a alta sociedade, à noite, ia para os teatros para ver as mesas girantes. E aí começaram a surgir os falsos profetas. Quer dizer, pessoas que se utilizavam de mecanismos como linhas, né, quase que invisíveis, é, ímãs, cargas, né, plataformas com ímãs que faziam a mesa, enfim. E as pessoas se divertiam. Porém, situações semelhantes, não só naquela época, mas hoje, existem e fazem com que pessoas digam: oh, é algo do outro mundo. Quando é verdadeiro, de certa forma, porque há a interação da espiritualidade. Mas a questão é que a, a, a grande maioria das pessoas que dizem, oh, são pessoas que lhes faltam estudo. É por isso que a gente está aqui. É por isso que estudar, ler, não só ler, estudar. Né? Porque ler é fácil. Mas estudar, pesquisar, buscar, é, é, debater, perguntar, dizer não concordo, e buscar outras fontes para falar assim, ó, tá aqui, por que eu não concordo? Eu falei, caramba, você tinha razão, é verdade, eu encontrei isso aqui, você tem razão, poxa, desculpa. Então, tudo isso faz parte do nosso estudo. Porque senão, quando aconteceu de surgir um milagre, vamos dizer, né? Fulano está no hospital, foi desenganado e de repente ficou bom. Milagre! Não é milagre, gente. Primeiro, a medicina não é exata. Os médicos falam baseados no limite do seu conhecimento. Mas há muita coisa que pode acontecer. Os médicos sabem disso. E nós sabemos disso. Mas adoramos dizer milagre. Não é milagre. É merecimento. É intervenção. Sim, pode haver intervenção divina. Claro que pode. A espiritualidade, né, ou se preferirem Deus, através daqueles espíritos que ali estão para nos proteger, nos auxiliar, enfim, pode intervir. Fala assim, não, esse irmãozinho aqui não está ainda na hora dele. Ele, enfim, é uma questão de merecimento, né, providência divina. Então, muita coisa pode acontecer. Só que os profetas, eles fazem uso da ignorância e da grande capacidade mental que eles têm. Fazem uso. Então eles são completamente responsáveis? Não. E já vamos explicar o porquê. Eles fazem uso de uma grande capacidade intelectual que eles têm, não há dúvida. E aí eu não estou falando, eu estou deixando de lado aqueles que acreditam por uma questão de... Eles realmente acreditam naquilo que eles estão fazendo. Estão equivocados, mas não têm ciência disso. Nós estamos falando aqui dos falsos profetas, né, principalmente dos falsos profetas, que apresentam, né, a palavra, vamos dizer, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra de sabe-se quem, né, porque há outras religiões também, isso vale em todas as religiões, em todos os pensamentos filosóficos, religiosos, doutrinários. Então, o que acontece, só para a gente... O que acontece é que esses profetas, eles fazem uso da ignorância e da fragilidade daqueles que estão ao redor. Quem de nós não precisa, não gostaria de ter alguém que dissesse, vai por aqui, vai por ali, vai que deixa que eu sei o que eu estou falando, faça você.
porque aí a gente tem menos responsabilidade, fica mais leve. Oh, que beleza, né? Mas não é bem assim. Então, o que acontece é que, olha só, dentro do texto, no Evangelho, no item 5, está assim: para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, olha, passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Eu lembro que meu cunhado, ele tem câncer, já passou por 4 intervenções, faz todo o tratamento e tudo mais. Só que ele, por merecimento dele, ele inclusive hoje é testado em livros de medicina e tudo mais, dentro de estudos, porque ele estava desacreditado. Só que teve ele, minha irmã, meu sobrinho, a família, os amigos, a corrente de energia de oração era tão forte que ele vem se recuperando. Acabou de fazer um exame e os nódulos estão reduzindo, estão em regressão. Ele está muito bem para o estado em que ele ficou. Praticamente bom. Oh, que beleza! Só que nesse meio, essa corrente de oração foi de todos os lados, foi de todos os cantos. É uma pessoa muito querida. E um pedia para o outro orar, pedia para o outro, pedia para o outro. E aí, no final de contas, algumas pessoas falaram assim: milagre. Não é milagre, é merecimento. Só que, para aquele que diz milagre e que desconhece a verdade, quando eu falo a verdade, é a verdade científica por trás de tudo que acontece, da sintonia, da interação, de causa e efeito, é essa a questão. Para esses, se chega alguém e diz: nós fizemos uma corrente de oração e Deus interviu, e isso e aquilo, porque ele, como nós previmos, então a gente tem que dar uma olhada nessa apresentação, na forma como esses indivíduos apresentam. Nós temos que olhar, por exemplo, para, peraí, está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando de humildade, mas usa ouro por tudo que é lado e só cobra, não contribui. Tem alguma coisa errada aí. Tem aquele que diz, né, fala, olha, nós estamos numa época de pandemia. Gente, é absurdo isso. Absurdo. Nós estamos na época de pandemia, temos que usar máscara. Vocês estão vendo a máscara que eu estou usando? Quando eu vi isso, eu falei assim, cara, não estou acreditando nisso. Estão vendo? Ela é invisível. Essa máscara é feita por Deus. Ela é invisível, mas ela está aqui. Ó, eu vou tirar. Está aqui. Vou colocar. Se você quiser, você deposita, tá, e a gente manda. Quando abrir a caixa, não se espante se não estiver vendo. Você vai ter que fazer assim. Você abre a caixa, bota a mão, visualiza, né? Acredita, tenha fé, visualiza, pega e pá. Agora tu imagina isso. Muitas pessoas aceitam isso, infelizmente. Não estamos aqui, vamos lá. Alexandre, você está julgando e nosso mestre diz para não julgar, não é? Existem julgamentos e julgamentos. Por exemplo, se alguém me chama para tomar um cafezinho, eu pego um cafezinho, tomo e falo assim, cafezinho gostoso. O que eu fiz? Eu julguei o café, o sabor, o aroma, a temperatura e emiti uma crítica. Crítica positiva e negativa, tá? Café bom, crítica positiva. E café ruim, crítica negativa. É isso, ok? Então eu julguei o café. E aí, se o café estivesse ruim, frio, ou qualquer coisa assim, eu poderia. Não, tá delicioso. E aí por dentro, cara, que café horrível. Essa pessoa não sabe fazer café. Eu estou julgando. Sim, da mesma forma que antes. Quando eu disse que o café era gostoso e eu gostei realmente. Mas nesse caso eu estou condenando. Então o problema nem está no julgamento, o problema está na condenação.
Porque quando a gente pensa, a gente compara, a gente está julgando. E aí eu posso fazer isso com o objetivo de ajudar. Mas quando eu condeno, aí é complicado. E muitas vezes a gente julga, condena e ainda fecha o trio com a execução. Eu executo. Não é executar de matar, é executar de proibir, de não ajudar mais, enfim. Então a questão aqui, a gente não está falando do seguidor. É lógico que o seguidor ele tem a sua responsabilidade, porque ele aceita. Ele escolheu aceitar. Mas estamos falando aqui dos profetas, dos falsos profetas, que trazem as informações fake news. Que trazem a informação, vamos dizer que a informação fosse dividida em 5 partes. 4 partes, né? Vamos botar assim, 4 partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 partes verdadeiras e uma parte falsa. Só que as 4 partes ficam ali na frente, ó. Tá vendo a parte falsa lá atrás? Mas está aqui. Então traz algo verdadeiro e de repente te apresenta algo falso. Como na parte do verdadeiro, né? Você já estava assim, que coisa bacana, e quando vem algo falso, que parece fora do normal, você fala, oh, um prodígio, ele é um prodígio, foi um milagre, foi. Então, de novo, é preciso olhar a obra. Nós dissemos que íamos citar Emmanuel, tem assim, ó, lá em Mateus 7,20 está assim: logo pelos seus frutos os reconhecereis. E aí a gente está falando assim, porque uma árvore má vai dar maus frutos. Né? E aí quando a gente olha uma árvore toda retorcida, né, feia, fala assim, o fruto só pode ser ruim. Isso é julgamento e condenação. Julgamento e condenação. Mas fala assim, que árvore feia, né? Tá com a folhagem feia, com a casca feia, com não sei o que e tal. Será que aquele fruto é bom ou é ruim? Eu julguei. Eu fiz um julgamento inicial pela aparência. Mas eu me coloquei à disposição para testar. Então eu quero olhar a obra. Eu vou lá, pego o fruto e é ruim. Ou então, pego o fruto e nossa, que fruto saboroso. Então, não é a aparência. Começa pela aparência, mas a gente tem que ir além. Lembra do livro que eu estava falando? Comecei, cara, não está legal. Eu posso ler mais um pouco e mais lá para frente. De repente, no meu caso, eu vou buscar ler o livro todo para poder depois julgar o livro. Então nós temos que buscar a forma como é apresentado. Nós temos que buscar as explicações lógicas. Né? Antes de continuar aqui no texto, ele bota aqui, ó. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Falamos isso. E continua. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que uma aplicação da lei da natureza. É por isso que nós dizemos que as leis de Deus são de Deus, divinas e naturais. Por isso. E ele completa: assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Claro, porque aos poucos, por isso, dentro da doutrina, a gente aprende que havia necessidade da ciência se desenvolver para depois vir o conhecimento da espiritualidade, como é o caso da doutrina espírita. Por quê? Porque muito que se fala dentro da doutrina espírita, cada vez que a ciência avança, mais se explica e se dá respaldo. Então é preciso explicar. Se não tem explicação, ou não temos capacidade ainda para entender, ou tem algo de errado aí. Olha só, tem um texto intitulado Nas Diretrizes do Evangelho. Esse texto
é do Reformador, de maio de 1969, página 98. Esse texto, é esse aqui? Esse texto ele diz o seguinte: o Senhor, vou levantar aqui um pouco o livro, para vocês não ficarem olhando minha careca. Nas diretrizes do Evangelho, o Senhor não nos induziu a conhecer o valor da árvore pelas exterioridades ou dificuldades de sua vinculação com a terra. Não pela configuração morfológica do tronco, nem pelo tecido da folhagem, nem pelas flores. Não mandou se lhe pesquisasse os defeitos de apresentação, muitas vezes criados pela fúria das tempestades, que o exame posterior dos melhores botânicos não consegue determinar. Nem recomendou se lhe fixassem as desvantagens causadas pelos insetos que lhe carcomem as energias e que os obreiros do bem saberão extirpar, a preço de amor. Nem exigiu se inventariasse o número de viajores que lhe espancaram ou quebraram os ramos, a fim de se lhe apropriarem dos recursos. O mestre, e olha, isso é muito importante, o mestre apenas anunciou que a árvore será sempre conhecida pelos frutos. Quando as circunstâncias nos impelirem a julgar ou analisar os irmãos de experiência e caminho, esqueçamos as figurações passageiras que repontem no lado externo da vida e recordemos o ensino de Jesus. Pelos frutos os conhecereis. E o que isso quer dizer? Se eu não conheço o fruto, não tem como conhecer a árvore. No caso dos profetas, eu preciso conhecer os frutos. Eu preciso conhecer a obra desse profeta. É preciso conhecer. Só que tem um detalhe. Lembra aqui que nós lemos? Para o vulgo ignorante, todo fenômeno, né, é sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Pois é. Vamos ler um outro texto aqui. Esses textos são de Emmanuel, tá? Esse texto, intitulado Tentações, ele vem do Reformador também, só que de dezembro de 1953, página 279. E ele diz o seguinte, olha que interessante. O êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Eu vou ler de novo. O êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Só aqui já dá vontade de parar, né? Porque o que Emmanuel está dizendo? Fala assim, ó, você acreditou? Você é o responsável. Porque houve sintonia entre a falsidade do profeta e a falsidade que você carrega dentro de você. Quando eu falo você, Emmanuel falando para todos nós. Tá? Eu, você, todos nós. E aí ele continua. O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam a repugnância do homem. Quer dizer, é uma questão de sintonia. Somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma, se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos assim das forças enganadoras que nos cercam, sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. O ouvido que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. A boca que se detém na resposta ao insulto naturalmente estima a produção verbal de crueldade e sarcasmo. Quem muito se especializa na contemplação do charco traz o pântano dentro de si.
Quem se consagra sistematicamente à fuga do próprio dever aceita a comunhão com criaturas indisciplinadas como se convivesse com mártires e heróis. Quem apenas possui visão para a crítica encontra prazer com os censores inveterados e com os incuráveis pessimistas que somente identificam a treva ao redor dos próprios passos. Tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficientemente. Não seríamos procurados pelo adversário da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo de nossas vaidades, às nossas vaidades, se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Procuremos as situações e os acontecimentos, as criaturas e as coisas, pelo bem que possam produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desregrado. E os problemas da tentação degradante estarão resolvidos em nossa marcha. A árvore é conhecida pelos frutos, ensina o Senhor, e seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam, de acordo com os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina, e não o nosso capricho, será então a luz santificadora de nossos próprios corações. Pois bem, já são 42 minutos praticamente, e aí eu finalizo aqui dizendo o seguinte: é muito necessário estar sempre em sintonia com a espiritualidade, a boa espiritualidade, através da prece, através do estudo do Evangelho no lar, através das reuniões no centro, através dos estudos em grupo, enfim. Só assim nós poderemos modificar quem nós realmente somos e aí poderemos identificar os falsos profetas e também, é claro, os verdadeiros profetas. E aproveitaremos assim toda todo esse manancial de conhecimento, as boas mensagens, seguiremos os bons exemplos e assim estaremos cada vez mais em sintonia com a mensagem de nosso Mestre Jesus. Terminamos dizendo que a vontade de nosso Pai se faça cada dia mais presente em nossa vida e que assim como Jesus é luz em nosso caminho, que nós possamos acender as nossas luzes, ainda pequeninas que sejam, ainda tão fraquinhas, mas que possamos sim ser luzes no caminho daqueles que nos cercam, encarnados ou desencarnados. Que sejamos sempre gratos pela vontade de nosso Pai, por todas as lágrimas e por todos os sorrisos. Fiquem com Deus. Esperamos que tenham aproveitado assim como nós aproveitamos. Um beijo no coração de todos.